Nesse vídeo, vamos realizar inúmeros exemplos de uso de tuplas e como podemos fazer uso desse recurso incrível no TypeScript. Antes de nós começarmos a realizar as demos em relação ao uso de tuplas no TypeScript, eu gostaria de deixar um recado com vocês, de vocês darem uma estrelinha aqui neste repositório. Eu estou fazendo esse projeto de maneira totalmente gratuita. Tem gente que cobra pelos cursos, nada contra quem faz treinamentos pagos. Mas eu estou desenvolvendo um curso de qualidade, seguindo as orientações do time do TypeScript e com as melhores qualidades possíveis. Então aqui já tem toda a ementa que nós vamos desenvolver em decorrer desse curso. Inclusive, as demos relacionadas a este exemplo de hoje já está disponível lá no repositório. E se vocês quiserem apoiar com apenas um valor de um cafezinho brasileiro, pode estar clicando aqui em Buy Me a Coffee. Se vocês tiverem alguma sugestão para deixar aqui, eu deixo também aberto a isso, caso vocês queiram, tiver alguma dúvida, alguma coisa em relação a este treinamento. Lembrando que toda a ementa já está disponível aqui, módulo 1, módulo 2, inclusive é onde a gente está. É um módulo até um pouquinho grande, porque são vários tipos primitivos em relação a TypeScript. Depois a gente vai começar já a avançar o nosso conhecimento aqui. Em relação ao curso novo que eu comentei na aula anterior, a Microsoft lançou um curso novo em relação ao curso de TypeScript lá no Microsoft Learning. E eu estou seguindo justamente, além da documentação oficial do TypeScript e a recomendação do livro que o pessoal do time do TypeScript me recomendou, do Boris Cherny, também estou me baseando também por este treinamento incrível de quase 6 horas de TypeScript que vocês também podem estar fazendo. Inclusive, tem uma parte aqui deste treinamento que ele fala justamente sobre o uso de tuplas. Então, eu recomendo vocês fazerem o meu vídeo e depois fazer esse treinamento aqui. É totalmente criado também pelo time do TypeScript. Eu não pude falar no início deste treinamento, lá na aula 01, porque era um curso que estava ainda em desenvolvimento e ia ser lançado agora em abril. Mas como eu lancei o curso um mês antes, então eu não podia falar de uma coisa que estava sendo discutida internamente aqui dentro da Microsoft. Mas o curso é totalmente gratuito e fica disponível para vocês fazerem também. Então vamos focar aqui agora nos exemplos que nós vamos fazer. Aqui nós temos inúmeros exemplos que nós vamos fazer. Inclusive esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Se eu ver que ele está passando acima de 20 minutos, talvez eu faça uma parte 2. Então vamos ver se a gente consegue fazer de uma maneira bem calma, bem tranquila, para que vocês consigam entender de uma vez por todas como fazer uso de tuplas. E eu vou fazer algumas implementações um pouquinho mais avançadas de como vocês podem trabalhar com tuplas usando o Street Operator, ou seja, o REST Elements. Mas vamos fazer aqui usando um exemplozinho simples que nós vimos na aula anterior, né? Então, eu vou declarar aqui uma variável chamada pessoa, onde eu vou criar uma tupla desta pessoa, onde vai ter dados dessa pessoa, né? Quando a gente pega um formulário, por exemplo, de uma pessoa, a gente vê inúmeros campos, né? Às vezes 20 campos, 30 campos, porque tem endereço, complemento, telefone residencial. Então, a gente pode estar trabalhando aí usando tuplas em conjunto também com o Spirit Operator. Mas isso, vamos com calma, vamos fazer os exemplos simples para depois a gente dificultando aqui o nosso level de conhecimento. Então aqui eu vou só trabalhar com 3 campos. Então, vou trabalhar com o meu nome, com a minha posição aqui dentro da Microsoft e a minha idade. Então, sei que nome, posição e idade. Então, vou precisar de 2 strings e um number. Então, vou declarar dentro desta tupla, ou dentro desses colchetes, 2 strings do tipo primitivo string e um tipo primitivo number. Feito isso, aí a gente vai justamente atribuir os dados para esta tupla. Então, aqui vou botar aqui Glaucia Lemos, botar aqui que sou o Cloud Advocate em JavaScript. E por último, 34. Note que quando eu complementei os meus dados, parou de dar vermelhinho aqui, não é? E se eu quiser obter o resultado desta tupla? Muito simples, eu vou chamar justamente aqui dentro do console.log o pessoa. Então, novamente, vou dar um Ctrl Shift B para quem usa Windows. Vou usar aqui o TSC Watch. Ele vai chamar em tempo de execução, já vai transpilar este arquivo type.ts para JS. Já vou abrir uma nova janelinha aqui, entrar justamente no módulo que a gente se encontra, que é o módulo 2. A gente agora está na aula 18, se não me engano. E aqui dentro, se eu listar, já tem o meu arquivo JS. Então, já posso dar um node, espaço, e tá ali
a minha tupla. Ah, mas eu quero acessar o dado Cloud Advocate. A gente vai estar trabalhando com acessos também, mas vamos fazer com calma. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Vou comentar isso aqui e vou repetir isso aqui. Só que olha o que eu vou fazer. Vamos dizer que eu vou trocar as ordens dessa tupla, tá? Vou botar o 34 aqui na frente e o meu nome por último. Olha o que está acontecendo aqui. Está apresentando um erro. Olha aqui o erro que vem dizendo. Type number is not assignable to type string. O que acontece? Ele consegue verificar que a minha tupla está justamente... Deixa eu só salvar isso aqui. Ela está justamente sendo declarada desta ordem. Lembra que naquele primeiro slide eu disse que tuplas são arrays de elementos fixos. Então, você não pode alterar a ordem dos fatores aqui. Então, a gente não pode, tipo, vou declarar aqui string e vou colocar em ordens aleatórias. Não pode. Tem que ser em ordens fixas dos elementos dentro de uma tupla. Isso é muito importante de salientar, porque às vezes as pessoas pensam que, tipo, vou declarar os dados primitivos dentro de uma tupla e depois, quando eu for atribuir esses valores, vou colocar em ordens aleatórias. Não pode, tá? A principal regra de tupla é que ela é um array de dados primitivos fixos dentro ali desses colchetes. Então, a gente não pode fazer isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Vamos repetir esse mesmo exemplo aqui. Só copiar e colar aqui. Só que eu vou mudar a variável, senão vai dar problema de repetição. Só botar aqui pessoa 1 e chamar a pessoa 1 aqui e eu vou apagar isso aqui também. Mas eu quero aprender a acessar o valor de uma tupla. Como é que eu faço? Eu quero acessar o valor. Eu quero acessar o valor de Cloud Advocate JavaScript, que é a minha posição. Então, lembra que em matrizes, em arrays, os arrays começam com numeração 0, 1, 2 e até o infinito, né? Então, aqui, se eu quero acessar o dado de Cloud Advocate, qual é o valor que eu tenho que atribuir aqui dentro? É justamente 0, 1. Quer ver? Se a gente for executar este código, olha o que vai acontecer. Ele chamou justamente o valor, o segundo item do valor da minha tupla, que na verdade é o segundo item do valor, mas ele é o valor 1, tá? Então, a mesma premissa de arrays. Então, aqui não tem nenhum segredo. Então, vamos agora para o terceiro exemplo. Existe uma outra forma que nós podemos fazer uso de atribuições em tuplas dentro do TypeScript, que justamente foi lançado na sua versão 4.x, se não me engano, na 4.1, 4.2, que se chama Labeled Tuples, ou seja, colocar labels ou adesivozinhos, por assim dizer, em tuplas. Mas como é que a gente trabalha com isso? Eu vou justamente copiar este mesmo exemplo. Não, vou fazer o seguinte, vamos usar o exemplo de frutas que nós criamos na aula de arrays. Eu vou criar aqui uma lista de frutas. E frutas, nome de frutas, são um conjunto de strings, né? Então, eu vou dizer o seguinte. Aí aqui já vai começar a complicar um pouquinho mais, porque eu vou trabalhar com labeled tuple junto com Spread Operator. Aí vocês vão ver como é que é delicioso trabalhar com tuplas em conjunto com Spread Operator. Spread Operator, a gente acaba usando esses 3 pontinhos e string. Desta forma assim. Mas vocês vão entender por que eu estou fazendo desta forma. E aqui dentro, eu já tenho aqui os exemplozinhos das frutas. Beleza. Mas deixa eu explicar aqui rapidamente para vocês. Não rapidamente, mas com um certo detalhe. Por que eu botei um Spread Operator? Numa feira, por exemplo, a gente não vende uma única fruta, a gente vende inúmeros tipos de frutas. Tem pera, maçã, melancia, caqui e por aí vai. Aí vamos supor que você está criando um sistema justamente de venda de frutas. Existe mais de 50 tipos de frutas e você precisa cadastrar todas essas frutas. Será que dentro dessa tupla você precisa botar string? Não precisa, pelo amor de Deus, fazer isso. Então o que você faz? Você declara o primeiro item dentro da tupla como string e depois usa o Spread Operator. O Spread Operator já vai interpretar que os demais itens contidos, atribuídos no valor da tupla, justamente uma string. Então, note que nós temos 5 itens. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 frutas aqui. Eu não precisei incluir dentro da minha tupla 5 vezes o dado primitivo string. Até porque iria ficar muito estranho, né? Então, quando vocês encontrarem muitos dados que precisam ser inclusos dentro de uma tupla, isso também é uma outra coisa que eu vou trabalhar com vocês, que a gente pode trabalhar também com listas heterogêneas de tuplas e com listas homogêneas de tuplas. Isso aqui, por exemplo, é uma lista homogênea, por exemplo. Mas você pode trabalhar com uma lista heterogênea, ou seja, o que seria uma lista heterogênea? Já vou explicar para vocês. Mas aqui é uma lista homogênea de tuplas. Ou seja, a gente só está trabalhando com um tipo primitivo de dado dentro desta tupla. Então, se você for trabalhar com o mesmo tipo, por exemplo, você pode ir trabalhando, colocando justamente
aqui dentro o mesmo tipo, né, o tipo que você pretende atribuir, que é a string, e usando, consequentemente, aí o spread operator. Então, nesse caso aqui, eu não precisei repetir 5 vezes o dado primitivo string. O código fica muito mais lindo. Quando eu vi isso no livro do Boris Cherny, eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. Eu preciso passar esse conhecimento para a comunidade. Então vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui uma lista de tuplas de frutas e o dado primitivo dessas frutas serão uma string. Então a gente vai justamente agora obter o resultado desta lista. E como é que a gente obtém este dado? É muito simples. Como a gente está lidando aqui com o spread operator, então a gente precisa fazer o seguinte: dentro do console.log ou de qualquer dado que precisa ter uma saída, então a gente precisa usar o spread operator com mais a variável lista frutas, tá? Então, feito isso, olha o que vai acontecer aqui agora. E apareceu justamente a lista de frutas contidas dentro da minha tupla. Então, note que o uso de spread operator junto com tuplas deixa o código muito mais conciso, mais lindo. Novamente, vai haver casos de aplicações que vocês vão precisar justamente criar inúmeros campos. Então, em vez de vocês ficarem repetindo inúmeras vezes aqueles campos, usem justamente o spread operator dentro do TypeScript. Vamos aqui, nós já adiantamos o uso de tuplas com o spread operator, então vamos seguir com o nosso exemplozinho aqui. Na verdade, eu adiantei o exemplo do spread operator, tá? Esse aqui é o exemplo 4. Na verdade, eu cometi uma grande falha aqui, né? Eu adiantei, eu estava tão ansiosa de explicar essa questão do spread operator para vocês, que eu acabei adiantando o exemplo 4. Mas o exemplo 3, que é o uso do labeled em tuple, seria da seguinte forma. Deixa eu só copiar esse exemplozinho aqui e colar aqui, e vou botar como pessoa 2. Pessoa 2, e vou chamar pessoa 2 aqui também. Isso aqui é uma outra forma que nós podemos fazer uso de atribuições de tuplas dentro do TypeScript. Então, por exemplo, né? Aqui não é meu nome? Não é meu nome? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos só comentar essa linha aqui, para vocês não se confundirem. Então, vou fazer o seguinte. Olha, tupla. O nome, ele é uma string. A minha posição ou profissão é uma string. E a minha idade é um tipo number. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa informação aqui, vai colar aqui. E, finalmente, a gente vai obter os dados, os meus dados, no caso, aqui de uma maneira usando aí o labeled. Eu vou botar aqui, só botar node, espaço. Olha que legal. Então, existem duas formas que a gente pode trabalhar com declarações de tuplas em TypeScript. Você pode estar botando um label, atribuindo de um dado primitivo, e depois atribuir os valores também. Vocês vão ver que a gente pode trabalhar com 3 coisas. A gente pode trabalhar com labeled tuple, com spread operator e com tuplas. Mas isso, eu vou fazer o seguinte. O vídeo já está chegando em 16 minutos, mais ou menos. Então, eu vou deixar para ensinar os 3 últimos exemplos no próximo vídeo. Até porque esses 3 próximos exemplos eles são bem complexozinhos. Eu preciso explicar de uma maneira muito detalhada para vocês, até para vocês entenderem melhor a respeito de uso de listas heterogêneas, listas homogêneas, como é que a gente pode fazer uso de funções com tuplas, usando até mesmo o labeled tuple também, e vai ter vários exemplozinhos aqui que a gente vai estar explorando um pouquinho mais. Então, nos vemos na segunda parte da demo de tuplas no próximo vídeo, pessoal. E lembrando, se esse é um tipo de vídeo que vocês curtem e estão apreciando, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!